El campo cambia. Llegan nuevos desafíos, nuevas tecnologías y nuevas formas de producir. Especialistas, productores y referentes conversando sobre los temas que mueven al agro. Esto es Pod Confiar by Glimax. Conversaciones que fortalecem el campo. O produtor investe milhares de dólares em fertilizante, agroquímicos, maquinário, mas às vezes ele esquece de dar devida atenção talvez para um outro insumo que é primordial para a colheita dele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um fator que pode impactar em até 20% a produtividade dele na sua safra de soja, que é a qualidade, o vigor e a qualidade fisiológica da semente. Estamos hoje com o professor Dr. Jonas Pinto. Ele é engenheiro agrônomo, ele é doutor em sementes e ele é diretor da Academia de Sementes, onde ele dá consultoria e ensina a todo mundo desse meio de sementes a como lidar com esse projeto. Queria agradecer muito a tua presença, professor, e para ter esse bate-papo com a gente. Muito bem, para mim é uma satisfação estar aqui fazendo essa conversa e falando de uma coisa que é bem legal, que é sementes, né? E uma coisa extremamente importante sobre o negócio de sementes. Então, fico muito grato aí ao convite de vocês e o convite da Glimax por estar aqui falando um pouquinho de um assunto tão bacana, né? Legal, professor. Professor, a gente pode afirmar então que a produtividade do agricultor começa realmente na semente? Muito bem, Luiz. Boa pergunta isso aí, e isso é uma coisa, uma pergunta que muitas vezes passa desapercebido pelos agricultores, né? Que eles estão muito pensando no qual trator vai comprar, qual plantadeira, qual colheitadeira, qual área, enfim, mas às vezes esquecem do insumo principal, que é a semente. Então a semente, por que às vezes eu vejo isso aí? Porque a semente passa meio desapercebida, porque você enterra ela e você não vê. Basicamente. Os outros, o trator está vendo toda hora, a máquina também, então dá uma importância muito grande. Então, e a semente não, a semente muitas vezes está lá escondidinha, né? E ela é o pontapé inicial do negócio. É onde é o alicerce de toda para a construção da produtividade, para ele chegar lá na frente e ter êxito no final da safra. Começa com uma semente, e a gente fala, você na abertura já falou muito bem, semente com qualidade. Né? E o que a gente fala semente com qualidade? Pô, aí entra alguns fatores. Qualidade genética, que isso é muito importante, senão você tem misturas, você tem N tipo de material ali naquele teu campo. Qualidade fisiológica, ou seja, vigor, a questão de germinação. Qualidade sanitária, que é muito importante também, por isso que a gente hoje em dia, né, e você sabe muito bem disso aí, a questão de tratamento de semente, né? Por que é importante a gente tratar a semente? Porque é a qualidade sanitária, né? E também a qualidade física, ou seja, se realmente naquela tua embalagem que você está adquirindo, você ter 100% de semente, não ter quebrada, não ter dano mecânico, não ter outras impurezas, para que realmente você esteja colocando no solo algo valioso para que realmente possa gerar no final uma produtividade grande, né? Perfeito, perfeito. Bom ponto, né? E quanto, Jonas, interfere para nós hoje? Você falou em genética, né? Que é um fator crucial, né? Falando em altos tetos produtivos, em estabilidade. Quanto hoje o vigor e a germinação é importante para o produtor rural? Olha, hoje em dia eu digo assim que cada vez mais os nossos materiais e a nossa genética tá cada vez mais se evoluindo e se aperfeiçoando de acordo com as nossas demandas, vamos falar assim. Então, são materiais extremamente exigentes, que não pode consumir erro. Ou seja, vocês aí conhecem muito bem, 15, 20 anos atrás, nossa população era 350, quase 400 mil plantas por hectare, né? Ou seja, quase 20 plantas por metro. Hoje nós estamos com uma população de 10, 12 no máximo, e olha lá. Então nós não podemos errar, cada planta é uma unidade de produção. Se você perde uma planta, perde produção. E assim sucessivamente. Quando você tinha 400, perder uma, cara, não fazia muita diferença. Sim. Agora, você tem 10 plantas, elas equidistantes, quase 6,5 centímetros uma da outra, aí a coisa começa a mudar. E aí entra a qualidade, vigor e germinação. A germinação, toda semente vai germinar.
Só que às vezes pode ser uma germinação que não seja totalmente eficiente. Por quê? Porque durante o plantio a gente nunca sabe qual vai ser digamos assim, a estrutura do solo, a estrutura, a questão de clima, a umidade e assim mais. Aí entra o vigor. O vigor, na realidade, ele é como a gente sempre fala que, na verdade, é um seguro a mais que o produtor tem para aquela semente, aquela germinação se expresse. Ou seja, ele é um fator que vai conseguir superar, que a semente consegue superar essas adversidades, o vigor entra nela. Consequentemente, é pela ação do vigor que nós temos uma emergência mais rápida e mais uniforme. Então, quanto mais rápido a semente emergir do solo, mais rápido ela consegue se estabelecer o sistema radicular, mais rápido coloca mais galhos, mais folhas e, consequentemente, vai dando um incremento na produtividade, com mais uma planta vigorosa, mais vagem e assim por diante. Por isso que nós chegamos aí nos patamares aí facilmente hoje em dia, uns 100 sacos aí por hectare. Então, isso vem muito dessa qualidade. Aqui no Paraguai a gente fala muito em quilos por hectare, né? E a gente viu um monte de resultados acima de 6.000 quilos por hectare. E No antes, sequeiro. E antes parecia que isso era coisa de outro. Inatingível, Exatamente. possível, né? Exatamente. Hoje a gente vê com os materiais aí que vocês têm aí, facilmente a gente consegue. Não é uma questão parcelinha, não, é áreas, né? Áreas comerciais, sem dúvida. E professor, você tem uns slides muito legais onde você coloca o quanto que um stand desuniforme ou quanto de falhas, né, podem tirar em sacas por hectares. Comenta um pouquinho para a gente ter ideia da monetização que isso pode custar para o agricultor. Isso é bem legal porque, como a gente estava comentando, a população hoje está muito certinha. Ou seja, é que nem milho, né? Milho é em torno de 60 mil plantas, né? Sementes por metro, por hectare, por plantas, né? 60 mil plantas. Se você perder uma planta, consequentemente também vai perdendo produtividade. Por isso que milho, às vezes o agricultor dá mais atenção no plantio mais certinho, mais velocidade menor, e às vezes com soja que é aumentar a velocidade. Ela engale e vai vai cobrir vai compensar. compensar. E isso não é necessariamente verdadeira hoje em dia. Antigamente, como a gente falou, a população era tão grande que uma falha, cara, nem ia fazer diferença. Às vezes ia até melhorar. Sim, sim. Né? Então, a questão assim, como nós temos cada planta muito equidistante, um patamar que nós temos basicamente 10 a 12 plantas por metro linear, se eu faltar uma planta, basicamente eu estou perdendo. E em torno de 10, 12, 16%. Chegando que às vezes quando a gente tem 3 perdas de plantas consecutivas, a pesquisa chegou até 24% de perda. Ou seja, a gente chega aí facilmente nos 15 bolsas, né? Com 3 plantas, quase perdendo esse plantel nesse 1 metro, 15 bolsas de diferença para uma lavoura que estava certinha com isso aí. 15 bolsas por hectare a mais ou menos $20 a bolsa? Chegamos de hoje, né? Faço as contas, né? Exatamente. Imagine isso aí você deixando de perder, deixando de ganhar. Ele facilmente poderia entrar no seu bolso, só que você está deixando na lavoura isso aí. Por uma coisa simples que é a questão de plantabilidade, você ter o cuidado das plantas estar equidistante, por isso que a velocidade de plantio é muito importante. Embora hoje as máquinas que nós temos são muito eficientes, mas mesmo assim você tem que ter um limite nisso aí, justamente para ter uma distribuição uniforme das plantas. Né? Não adianta você ter uma semente de alta qualidade, com vigor, germinação, e você começar em profundidade 10 centímetros, né? Vai com falhas duplas, quando vê lá no final você não conseguiu atingir lá, porque você não conseguiu preparar o leito de semeadura para que receber aquele produto com alta qualidade. Sim. Né? Vocês mesmos, não adianta a gente ter um baita de um carro importado, uma Ferrari, e usar uma gasolina adulterada. Ela não vai te dar todo o desempenho. O máximo dela, né? Exatamente. A gente falando de manejo, vamos usar essa palavra, né? Podemos falar até capricho, né? Num ponto hoje. Tudo se modernizou muito, né, Jonas? Claro. Então, assim, a gente falou, trabalhava uns 20 sementes por metro, chegava a 400 mil sementes por hectare. Hoje estamos trabalhando com 240, 250. Hoje a gente já está colocando a genética no solo, né? Como podemos falar dessa forma, né? O quanto a gente pode mensurar hoje entre vigor e germinação, falando de qualidade, como que a gente pode mensurar isso se o produtor tiver uma lavoura bem estabelecida,
uniforme em V3? Quanto isso influencia no processo produtivo dele? Quantos por cento a gente pode falar? Lógico que do triângulo dos fatores, né, que você citou na sua apresentação mais cedo, quanto que isso, quanto ele já ganhou nesse tempo, né? Com uma semente bem estabelecida, podemos falar que chega a 40, 50% de uma lavoura bem estabelecida na fase inicial, no processo produtivo como um todo? Olha, talvez se não chegar nesses patamares é bem próximo, porque assim, uma semente que mal implantada, ela já começa, ou seja, ela já sai do solo fraquinha, difícil, né, meio se arrastando, e daí, ou seja, nós temos lagarta, temos percevejo, tem doenças, tem seca, chuvas, ou seja, tudo isso vai ajudando para que ela não consiga. Se desenvolver melhor. Exatamente. Então, com certeza, eu acho que em alguns casos vai chegar a uns 40%, sem dúvida nenhuma. Aí entra a questão do quê? De ter uma semente certificada de qualidade, né? Você confiar, ter um parceiro para te entregar fazer um negócio, entregar a semente de qualidade, que tenha toda a rastreabilidade do processo. Então, muitas vezes os produtores querem economizar no essencial, né, vou comprar uma semente baratinha ali do meu vizinho ali, que ele tá com uma ali, né, quero economizar. É a mesma genética daquela famosa lá. É, É. exato, ele tinha ano passado, colheu bem, vou ficar com ela. Meu vizinho colheu bem dessa, vou colocar essa sem conhecer o material, né? Sem Exatamente. ter o posicionamento devido, se ela vai naquela área ou não, né? Qual o investimento que vai ser colocado nessa cultura, né? Isso são as perguntas que a gente tem que fazer hoje em dia, porque o material às vezes hoje ele está mais regionalizado, ou seja, para essa tua região, esse às vezes não é o melhor material que numa outra região foi muito bem. Então nós temos que conhecer, e a gente começa a saber isso participando das feiras, conhecendo os materiais, e você tendo um parceiro de confiança para você adquirir essa semente, e você não tem aquele negócio de a questão de você, vou comprar do meu vizinho. Ok, é mais barato? É, pode ser. No momento é mais barato, mas o que isso vai retribuir lá na frente? Porque daí no caso, ou seja, ele comprou mais barato. Tá com 80. Ok, mas o vigor tá lá 40, 50. Deu qualquer sequinha, você começa a ter falhas na tua lavoura. Ou seja, é que nem a gente vai, quando começa os plantios, isso é muito comum no centro-oeste do Brasil, começa os plantios setembro, as chuvas não vieram, e daí dá aquelas molhadinhas, daqui a pouco assim, germinou bem, emergiu bem, daqui a pouco já não tem, fica tudo falhado. Isso é muito característico e muitas vezes o que? É aquela semente que está no meio, tem algumas melhores, outras piores, que pegou a umidade, tinha uma condição um pouco melhor, cara, foi embora. Mas as outras que já deu um pouquinho de mais dificuldade, já não conseguiram superar essa dificuldade. E daí vão ficando. E quanto que vai produzir essa lavoura comparado ao outro? Hoje, as sementes top de mercado, as de genética mais conhecidas, as I2X, com tratamento, não custam mais do que 10% do custo de todos os insumos do agricultor numa lavoura, numa safra de soja de verão. Então a gente pode afirmar, né, professor, que o risco que o agricultor assume não utilizando uma semente certificada é muito alto. Não, é altíssimo. É altíssimo. Você vai comprometer toda a tua principal safra A principal safra para a redução de um custo que é 10% do total. dos insumos, né? Exatamente. Então, quais são os outros pontos que eu posso, às vezes, diminuir? Não, mas às vezes ajustar dentro do negócio, mas só que se eu ajustar a semente, eu já começo ali errado. Aí não adianta você colocar o melhor adubo, coisa lá, porque não adianta você dar melhor para uma coisa que já vem, né, com dificuldade. Ele é o principal insumo, né? Sem ele nada acontece. Sem ele nada acontece. Carrega tudo, né? Exatamente. E a semente, assim, sem semente não tem agricultura, sem agricultura não temos alimento, nós somos produtores de alimento. Então nós temos que buscar fazer bem feito. É um ponto bem intrigante, né? E pega assim, né? De uma maneira, de uma forma diferente, né? Porque hoje o produtor procura o melhor fungicida que tem, a melhor carboxamida do mercado, né? Ou o melhor triazol, ou o melhor herbicida para controlar a planta daninha, né? Aí, Mas como que ele não vai ter a planta instalada para fazer todo esse manejo? é meio contraditório, É né? contraditório, chega a ser. É interessante a história, tu traz isso aí, realmente é o que a gente vê, né? Busca os melhores produtos, a melhor máquina, o melhor adubo que não está empedrado, que tem uma fluidez, mas daí para a semente ele não tem todo esse cuidado. Que é o fator mais importante.
Professor, então, para a gente finalizar, queria que o senhor desse um recado para a turma que está nos assistindo. Quais são as dicas que o agricultor pode receber na hora de escolher uma semente de soja? Bom, o que que eu sugiro assim que vocês, quem está na frente de decisão, busque semente de qualidade, ou seja, busque um parceiro que você tenha confiança, que te entrega uma semente com alta qualidade, com pureza genética, né, que você realmente já venha agregado tratamento, que daí você já pode colocar o micro, macro, inoculante, isso te ajuda muito mais, além do que das propriedades em termos de polímero, para fluidez, enfim. Então já vem com o produto pronto, só chegar é o abre e plante, né? Uhum. E isso é a melhor coisa que tem. Então busca uma empresa de confiança para que você possa buscar esse parceiro, realmente entregar um produto de qualidade e realmente você consiga, com aquele produto em mãos, você consiga dar condições para que essa semente possa se expressar da melhor maneira lá no seu campo. Ou seja, nós hoje temos equipamentos de plantio muito rápido, em 20 dias se quase plantam, né? A maioria, uma grande volume das áreas estão em menos de 30 dias plantadas. Então, não precisa se afobar tanto, né? Faça bem feito no momento melhor que você tiver condições, porque equipamentos a gente tem. Então, assim, não arrisque às vezes, por esperar um dia, 2 dias para ter certeza do negócio. Porque senão é esse momento de arriscar, depois lá na frente, às vezes pode ter frustração de safra. E muitas vezes, que nem a gente estava falando do agricultor, eu quero mais baratinho, daí pega do vizinho e daí chega na hora de plantar, tá com germinação, vem tudo falhado. E aí muitas vezes tem que replantar a área, e aí não tem mais material no mercado, e se tem, você vai ter que pagar um preço lá em cima. E perde a janela de plantio, perde o melhor momento, né? Exatamente. Condição ideal de plantio. Então busque selecionar bem os materiais para a sua área, para a sua região, materiais com qualidade, uma semente com alta qualidade, que isso já é um bom começo. E começa já certo. Aí as outras coisas estão na nossa mão. E um pouco, claro, o clima. Mas pelo menos aquilo que está na nossa mão a gente fazer bem feito. Isso eu acho que é importante. E torcer para São Pedro colaborar. Sem dúvida, isso nós temos que sempre rezar, né? E assim, para a gente, estamos fechando aqui. Sua vinda no Paraguai, a gente agradece, né? Eu acho que foi de um valor imensurável você estar aqui com nós hoje. Aprendemos muito com você hoje. E eu queria, de uma maneira sutil, a sua opinião, o que você achou, né? Do como a gente está conduzindo, como a gente está trabalhando, né? Como a gente está produzindo a nossa genética de soja hoje, da Glimax, né? Frente a Seedcorp HO aqui, com a nossa qualidade, como que está os nossos processos, com toda a experiência que você tem de mercado, de campo, Claro. a nível Brasil, para a gente poder explanar isso aqui um pouco melhor para a gente. Não, eu que fico muito agradecido pelo convite de conhecer um pouco mais o negócio do agronegócio e da agricultura aqui no Paraguai. Eu vejo que realmente é um negócio que não perde nada para o Brasil, pelo contrário, eu acho que está igual ou melhor em termos, né? E vocês, eu acho que estão no caminho certo de apostar no negócio de semente, mesmo que às vezes o mercado é um pouco mais difícil, porque tem muita questão da ilegalidade, da semente salve e assim por diante, mas isso vocês veem a safra após safra mostrando a diferença que o produtor está ganhando adquirindo semente de qualidade. Então é esse tipo de parceiro que eu acho que o produtor tem que enxergar, que ele não é um custo, isso é um investimento. Então, semente a gente sempre fala que nunca é custo, é investimento no seu negócio, né? Então, eu vejo que a grande negócio da agricultura, para se manter a agricultura cada vez mais estável e cada vez mais pujante, é você realmente começar com uma semente de qualidade, e é isso que vocês estão fazendo, ou seja, trazendo para o mercado, além de genética extremamente adaptada, com produtividade acima dos 6.000 quilos, né, mas a qualidade da semente, vocês se preocupam muito com isso, né, pelo que a gente conversou e a gente viu aqui com os testemunhos dos produtores, né, de trazer essa qualidade agregada a essa genética. Isso começa a mudar. Depois que o produtor tem o fator comparativo daquilo que ele sempre vinha fazendo com aquilo que vocês estão entregando, aí ele começa a ver a diferença em produção. Quando eu estou tudo igual, para mim está, né, como os daltônicos, tudo é cinza, né? Não tem. Agora, Normal. quando eu começo a ver cores, eu vejo que esse é vermelho, esse é verde e assim por diante. E a mesma coisa com a semente. Quando você parte para uma semente de qualidade que vocês entregam, a gente começa a ter a diferença dos patamares e a gente vê, cara,
realmente eu estou deixando de ganhar todos esses anos, né? Como o produtor falou, né, que os últimos anos com a cultivar ali deu para quase comprar fazenda, né? Então, isso é o quê? Investir em qualidade é isso que nós temos que cada vez mais postar. Então, parabéns para vocês de realmente, apesar de todas, o conjunto não é muito favorável, mas de investir em qualidade, bater nessa tecla e forçar com que o produtor entenda e consiga visualizar o que ele está deixando de ganhar de não usar essa semente de qualidade de vocês, né? Show de bola. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito, eu que Pela agradeço. próxima. Eu que agradeço vocês e sempre que precisar, conte conosco aí pra gente estar sempre trocando ideia. Vai ser o primeiro de muitos, né? Vamos lá. Consagrar aí, provavelmente vamos ter um projeto futuro, né, Pinho? Pra frente aí. Vamos armar Fazer isso um projeto bem Vamos lá. estruturado para a gente levar ainda mais genética, mais conhecimento, mais qualidade e muito mais produtividade para os produtores do Paraguai. Com certeza. Semente, a gente tem muito o que fazer e muito o que falar e aprender também, né? Com Sem dúvida nenhuma. certeza. Todo dia é um aprendizado novo. Verdade. Obrigado, gente. Feito. Obrigado a Valeu. vocês. Até a próxima. Valeu.